É pole de Lando Norris e por uma margem considerável para cima de Max Verstappen. O segundo, Piastri em terceiro, Russell em quarto, Hamilton e Carlos Sainz caíram no Q1. Mas teve mais. Logan Sargeant pegou o muro com violência no TL3 e ficou de fora da classificação. E a Williams está lá arrumando o carro dele até agora. Enquanto isso, a outra Williams atualizada com Alexander Albon foi até o Q3. Sábado, dia de classificação para o Grande Prêmio da Holanda de amanhã. Então, senta aí pra gente falar de tudo. Não dá para falar que a previsão do tempo por lá erre e que o clima seja inconsistente. Chuva e sol TL1, TL2, chuva e sol TL3 e classificação hoje. Mas amanhã a previsão é de tempo seco do começo ao fim do dia. O TL3 começou às 6h30 da manhã do nosso horário, assisti de pijama comendo um pão de queijo, e foi inteiramente realizado sob tempo molhado. Pierre Gasly foi o primeiro, tempos na casa de 1,20, 7,8 segundos acima do que a gente viu ontem no seco. Por isso, nem vou me alongar na tabela de tempos do TL3. Se você quiser conferir alguma coisa, aqui está, mas não diz nada muito sobre o final de semana. O relevante mesmo foi a magnífica, inexpugnável, maravilhosa estampada de Logan Sargeant com sua Williams no muro. Pisou na grama, que já não é bom em qualquer circunstância, pior ainda quando ela tá molhada, apontou para fora e foi com vontade. Estragou bastante e ainda pegou fogo, e parece que o cidadão tá percebendo que seu carro queimava, até que o Russell passou e falou: "Ô chefe, sai daí!" E ele então saiu do cockpit no pinote. A Williams então postou nas redes sociais que ia analisar o chassi e tentar montar o carro novamente para classificação. Spoiler, não daria tempo. Sargeant não fez tempo, mas deve largar amanhã sem problema algum. Isso no final de semana em que a Williams traz um carro com muitas atualizações, side pod, assoalho e o mais interessante de tudo, e eu vou explicar agora, o roll hoop, o Santo Antônio por cima da cabeça do piloto, ali onde vai o airbox, a entrada de ar do motor. Parece uma besteira, mas lembra aquela história toda que a Williams vinha comentando de dificuldades na produção de peças, etc? Pois é, por causa da falta de grana dos últimos 15, 20 anos, a Williams vinha produzindo coisas cada vez mais como se fazia antigamente, lá para 2010, porque era mais barato. E as adversárias já produzem peças, componentes, etc., com tecnologias mais atualizadas, que deixam tudo mais leve. Mas não era o caso da Williams. James Vowles prometeu uma mudança nos processos lá dentro que melhorariam a fabricação de peças e o fluxo de atualizações. Parece ser o primeiro resultado dessas mudanças que fizeram, inclusive, com que o carro da Williams atrasasse em janeiro para ficar pronto. Porque esse Santo Antônio novo é mais leve, e sendo o Santo Antônio a parte mais alta do carro, isso faz diferença no equilíbrio em curvas. Você nunca quer muito peso nas partes altas de um carro de corrida, então um Santo Antônio mais leve que passe no crash test da FIA é uma boa coisa. Acaba trazendo uma melhora significativa em todo tipo de curva, mas especialmente nas curvas de baixo em que o downforce não atua. E eu vinha falando, é só conferir os vídeos antigos, que a Williams tinha que começar a trazer atualizações consistentes e que dessem de fato resultados, senão daqui a pouco a batata do James Vowles ia assar, já que é a primeira vez que ele é chefe de equipe. O bom para a Williams é que em 2025 eles terão 2 pilotos e não 1,2, já que logo no começo da pausa de agosto formalizaram que Carlos Sainz vem para o outro carro e Sargento Logan vai ficar a pé. Como eu falei esses dias no Instagram, sabe quem faz 18 anos amanhã lá em Zandvoort? Andrea Kimi Antonelli passa a ter 18 anos, pode assumir um carro de Fórmula 1, de repente até para o final desse ano na Williams. Eu, se fosse a Mercedes, faria isso para ele ganhar experiência. No quali, pista seca, mas muitas rajadas de vento, inclusive estou postando nos stories fotos exclusivas mandadas para gente de lá, do nosso querido amigo Rodrigo França, jornalista. Tem uma bateria de fotos mandadas pelo França de lá de Zandvoort, você pode dar uma olhada nos stories nossos do Instagram, o Instagram tá aqui embaixo, e seguir já o Instagram do Rodrigo. Falando em vento, ontem eu comentei sobre isso aqui, muita gente mandou mensagens querendo detalhes, mas por que o vento muda tanto a história num carro de Fórmula 1? Vou dar um exemplo simples, imagina que vocês estão olhando de frente para a reta e eu venho com o meu carrinho de corrida para frear,
e virá à minha direita, sua esquerda. Se não tivermos nenhum vento para nenhum lado, digamos que o ponto de frenagem ideal seja na placa de 100 metros. Venho a 300 por hora, pancada no freio na placa de 100 metros, entro na curva à minha direita, sua esquerda. Pois bem, se o vento estiver soprando de frente para mim, vindo daí para cá, talvez eu possa passar a placa de 100 metros, dar uma piscada e pisar no freio. E com isso ganhar alguns metros de pé cravado no acelerador, já que o vento está pegando de frente, o downforce será maior, então os 300 km por hora que eu estiver levando de velocidade produzirão o downforce combinado de 300 por hora mais o vento que vem daí para cá. Vamos dizer 15 km por hora. O inverso se aplica se o vento estiver vindo de cauda. E aí eu sei que terei menos aderência, ao contrário de mais, e que vou ter que brecar antes, porque 300 km por hora somar-se-ão aos 15 que vem de cauda, terei que brecar como se estivesse vindo a 315 e não a 300 e, portanto, é recomendável brecar um pouco antes. Essa é uma explicação super simples. O que acontece nos circuitos é que nem sempre o vento está soprando, porque o vento para às vezes. Então, se você passa numa volta, toma vento de frente e percebe, dá sim para brecar nos 80 metros, na outra volta vem com tudo, então, valendo classificação e fala, agora eu vou brecar nos 80 para ganhar aquele tempinho, chega lá não tem vento, ou chega lá pega uma rajada de vento de cauda, o que acontece? Trava, perde a volta, esparrama, faz aberto. Entendeu? Por isso que um carro de Fórmula 1 é muito afetado pelo vento, já que é refinado aerodinamicamente. Pô, Rodrigo, mas esse monte de piloto Nutella reclamando dessas coisas? Não, na verdade isso sempre aconteceu aqui. Hoje a gente sabe dessas coisas. Temos muito mais informações para acompanhar. Mas sempre foi assim, antigamente sem informações disponíveis, ficava apenas com tipo, ele travou no final da reta. Na classificação então, vocês já sabem, não tem problema dar spoiler, pole de Lando Norris por uma margem considerável para cima de Max Verstappen. 1,9673 contra 1,10029 do Verstappen, ou seja, mais de 3 décimos. Para uma volta curta como essa, 3 décimos é bastante coisa. É diferente, por exemplo, de tomar 3 décimos nos 7 km de Spa. No Q1, depois de pouca coisa que pôde ser feita no TL3, pairava um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo sobre o que vai dar para fazer na classificação. E sabe quem se lascou com isso aí? A Mercedes. Segundo Hamilton comentou depois da classificação, de ontem para hoje a Mercedes mexeu em muita coisa no carro, nele no de Russell, nele um pouco mais, e aí com o TL3 que não deu para entender nada porque estava chovendo, andaram para trás, só que aí você já está em regime de parque fechado e não dá para reverter para a configuração anterior. Vai ter que ir até o fim com essa. Pairava àquela altura a dúvida se Sargent poderia participar da classificação e não deu tempo. Fazia sol às 15 horas locais, 10 aqui de Brasília, com rajadas de vento, como eu comentei. E o início da sessão foi muito movimentado, os 19 carros, menos o de Logan, foram para a pista estreita, curta, sem espaço, várias curvas cegas, então teve muita reclamação de trânsito. Quem mais reclamou foi Pérez, que entende que foi atrapalhado por Hamilton. Hamilton, inclusive, foi chamado na torre. Até agora não saiu nenhuma punição. Se sair, eu atualizo no Instagram. Foi Hamilton quem ficou com a primeira posição no começo, com 1,11,375, com Norris em segundo, 2 milésimos atrás, e Verstappen em terceiro, 0,018. No finalzinho do Q1, Sainz estava na zona da degola, conseguiu fazer uma volta e subir para a primeira posição, com Pérez, que também estava lá embaixo, fazendo uma voltaça para padrões de Q1 e ficando em primeiro. Ricardo não teve tanta sorte e não conseguiu sair da degola. Ocon reclamou que a sua Alpine estava um desastre e foram eliminados eles dois, Ricardo e Ocon, a dupla da Sauber, Bottas e Zhou e Logan Sargent, que nem foi para a pista. À medida que o Q2 avançava, a gente seguia tendo problemas com o tráfego, com Pérez ainda chorando no rádio da suposta fechada que tomou de Hamilton, e dizendo que por causa daquilo ele teve que queimar um jogo a mais de macios, o que explica a primeira posição dele no Q1, com a informação de que os comissários investigariam o ocorrido depois da sessão. Leclerc e Sainz foram os primeiros a marcar voltas com pneus macios usados, antes de uma enxurrada de outros carros passando, com Norris marcando a primeira posição provisória. 9 milésimos à frente de Oscar Piastri, o segundo com a outra McLaren, e 5 centésimos de Russell, o terceiro com a Mercedes. As margens eram bastante apertadas e ficava evidente que quem vacilasse na sua volta não ia passar para o Q3, coisa que atingiu Carlos Sainz
e Lewis Hamilton. Eliminados então, além deles dois, Sainz e Hamilton, Tsunoda, Hülkenberg e Magnussen. Chegava a hora então do Q3, 10 carros para disputar a pole position, e se Sainz e Hamilton não tivessem tido um Q2 problemático assim, teriam passado os dois carros das 5 principais equipes, ninguém mais teria chance de nada. Mas, como eu comentei no começo, uma atualizada e surpreendente Williams colocou Albon no Q3. Norris estabeleceu a régua inicial 1:10.074, 0.119 à frente de Oscar Piastri. Verstappen ficou em terceiro, Leclerc em quarto, Russell em quinto nessa primeira rodada. Enquanto Gasly, outro que surpreendentemente conseguiu uma vaga no Q3, ficou em sexto com Stroll em sétimo, Alonso em oitavo, depois Pérez e Albon fechando então a lista. As Aston Martin então foram para a pista antes de todo mundo, uma tática que eu lembro de já ter visto eles fazendo nesse ano, o que permitiu que Alonso marcasse o quinto tempo e o Stroll o sétimo. Verstappen levantou a galera ao fazer a pole provisória, mas foi desbancado poucos segundos depois por Norris, 1:9673. Pole position para ele. Piastri passou, ficou em terceiro, Russell foi o quarto. Pérez foi o quinto, Leclerc foi o sexto com a única Ferrari no Q3. Depois Alonso, Albon, Stroll e Gasly fechando o top 10. É pole então de Lando Norris e aqui o resto do grid que já estava definido antes. 11º para Sainz, 12º para Hamilton, 13º para Tsunoda, 14º para Hülkenberg, 15º para Magnussen, 16º para Daniel Ricciardo, 17º Ocon, 18º Bottas, 19º Zhou, e em 20º Logan Sargent, que não fez tempo, como eu comentei. O que esperar da corrida? Grande Prêmio da Holanda, amanhã, 10 horas da manhã. Tempo seco. Eu acho que Norris tem carro para vencer a corrida. Se o Verstappen quiser emendar a sua quarta vitória seguida por lá, 2021, 2022, 2023, vai ter que trabalhar mais do que nas outras ocasiões. Mas tem um porém aí. O Norris nunca, nas vezes em que largou na pole position, completou a primeira volta em primeiro. Ou seja, tem que melhorar essa taxa de conversão aí. Fazer a pole position é sempre importantíssimo, mas mais importante do que isso é conseguir segurar a ponta. Se conseguir fazer isso, é já um grande passo, tem mais carro, tem mais ritmo no momento, pode vencer a corrida. Perfeito para ele seria se Piastri e Russell dessem uma dificultada para cima do Verstappen, porque o campeonato de construtores vai indo para a mão da McLaren, mas o de pilotos ele precisa da ajuda dos demais, tomando pontos do Verstappen para tentar encurtar essa diferença, que é grande, salvo engano, 78 pontos. Quem vence a corrida amanhã? Comente aqui embaixo. Amanhã a corrida é às 10 horas da manhã e às 18 horas a nossa live. Para responder seus superchats, dar as risadas de sempre, suas perguntas, inclusive estreia o quadro novo Conselhos do ADM. E você está convidado a tornar-se assinante do canal para concorrer a este brinde aqui e a outros que a gente tem a caminho. 3 livros por mês da editora Gulliver, já falo do meu, 3 miniaturas da Fórmula Collection. Vou deixar aqui embaixo, anote aí. Link para a editora Gulliver, onde você pode comprar meu livro. Link para o Instagram da Brick Hub, nossa parceira, onde você pode comprar Legos raros. Kits especiais, inclusive esta McLaren de Ayrton Senna aqui, que sortearemos para os nossos assinantes. E para o Instagram da Fórmula Collection, nossa parceira aqui no SED Miniaturas. Você sabe, como pode ver ali na prateleira de cima, eu levo o assunto miniaturas bastante a sério. Ganhei essa aqui na pausa de verão, Lotus 97T de Ayrton Senna, magnífica. Para concorrer a todos esses brindes, você tem que tornar-se membro assinante do canal, botão aderir, ou seja, membro aqui embaixo, link lá embaixo também na descrição. São 4 planos para você aderir. Gin Haas, o mais baratinho, R$ 7,99. É um café na padaria que você me arruma por mês. E eu tomo muito café para fazer esses vídeos. Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll. Todos eles têm brindes assegurados todos os meses aqui no canal, fornecidos por esses nossos parceiros. Além de tudo, os 4 planos têm o benefício de ver os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives. Beleza? Então vamos para os finalmente e eu te peço, deixe o hypar, essa nova invenção do YouTube, para disseminar mais os vídeos que tenham muitas hypadas, para que mais gente possa conhecer o canal e ele chegar a outras pessoas como um dia chegou para você pela primeira vez. Só assim a gente vai dominar o mundo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito também, quebra essa pra mim. E aqui embaixo estão passando os arrobas das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, onde tem conteúdo a toda hora, você pode seguir a gente por lá também. Beleza? Então esse é o resumo do Quali. Encontro vocês aqui amanhã na live às 18 horas e num short rapidinho falando o resultado da corrida
logo depois da bandeirada, antes de almoçar. Valeu, ótima tarde de sábado e aquele abraço.